Eu diria que antes da organização financeira, o primeiro passo pra mudar de vida é você ficar de saco cheio de ser pobre. É isso que vai te motivar a fazer todo o resto. A primeira coisa que eu falaria é você ter uma meta. Eu não sugiro que a meta seja fácil demais, mas também sugiro que ela não seja difícil demais. Então, por exemplo, o pobre chega e fala: ai, cara, minha meta é ficar rico e ficar milionário. Não, baixa a bola, cara. Começa numa meta mais viável, mais possível. Por quê? Porque se você bota uma meta difícil demais... Ah, velho, eu não vou conseguir nunca essas granas. Que se lasque, vou torrar tudo minha grana mesmo, que eu já vi que eu não vou alcançar. Então, o que eu recomendo é você ir estabelecendo metas que possam te dar o gostinho da conquista. Conseguir. Então, primeira meta, por exemplo... montar uma reserva de emergência. Eu vou montar uma reserva de emergência de 3 mil, tá bom? Ou 5 mil, tá bom? Depende do potencial da pessoa, se quiser mais ou menos, né? Mas entende que é uma meta que não é impossível. Tipo, exato. Então, você se alegra de ver que tá conseguindo. E você se entristece de ver que não tá conseguindo e desanima, né? Então, outro exemplo... Ah, Duda, eu já quitei minhas dívidas e já montei minha reserva de emergência. Vamos começar a investir? Até dezembro eu quero investir 3 mil reais. Vou me matar. E não adianta também você botar uma meta muito lixo, sabe? Tipo, investir 100 reais. Pô, velho, 100 reais. Você vende uma camiseta tua, já dá 100 reais, né? Então, não pode ser uma meta difícil pra caramba, mas não pode ser uma meta sem noção de fácil também, né? Tem que exigir um desafio. Tem que exigir um sacrifício. Tem que ser algo que te custe. Algo que você vai ter que abrir mão de uma coisa para conquistar algo melhor, né? Então, essa é a primeira coisa. O que você quer? Aonde você quer chegar? Eu sempre falo isso para os meus alunos. Primeiro passo, conscientização. Onde eu tô? Tô endividado? Você já tem a consciência. Isso é importante. Saber onde você tá. Quando você for escolher um objetivo, exemplo. Ah, eu quero agora, daqui um ano, exemplo. Quero viajar com a minha família pro litoral. Show, esse é seu objetivo. O que o primo falou faz muito sentido. As metas. Então, qual é Você tá aqui, o seu objetivo, mas o que você vai fazer aqui atrás pra você chegar no objetivo? Então você tem que traçar metas. Por exemplo, esse mês, Carol, eu vou deixar de gastar 300 reais. No outro mês eu vou economizar 200, mas no outro mês eu vou fazer hora extra no meu trabalho. Então você vai fazendo as metas alcançáveis até chegar no objetivo. Pô, consigo viajar agora pro litoral. Você entendeu? Porque às vezes a pessoa ela sabe onde ela tá. Sonhar não adianta, né? Às vezes ela sabe onde ela tá, mas daí em vez de ela traçar um caminho, criatura, tem que traçar um caminho. Beleza, primeiro mês, segundo mês. E esse caminho vai exigir alguns esforços, né? Então, por exemplo, tem uma frase no canal que eu falo assim: quem não sabe dizer não para pequenos desejos, nunca alcançará grandes sonhos. Então, no sentido de que, assim, o que você quer? É uma viagem? É uma casa? É um intercâmbio? Isso é um grande sonho, sabe? Tipo, as pessoas elas têm costume de achar que ir na balada e beber uma Heineken, isso é a realização de um sonho. Não, isso é coisa do cotidiano. Você tem que sonhar algo maior, algo top mesmo, que tipo, caramba, quando eu conquistar isso vai ser louco. E essa conquista, ela vai exigir você dizer muitos nãos na caminhada. Só que a pessoa não quer dizer não, ela quer alcançar o sonho, mas na caminhada ela não quer abrir mão de nada, ela quer ter todas as plataformas de streaming, ela quer comprar roupa todo mês, ela quer passear no shopping o tempo todo. Aí eu não alcanço, claro, você não tá pagando o preço para alcançar o negócio, né? Vai exigir um sacrifício. Mas o primeiro passo é onde você quer chegar. Tem gente que não sabe onde quer chegar. Tem muitas pessoas, eu sempre falo pra pobre, mas isso aqui vale pra todo mundo, né? Tem gente que é totalmente por fora das próprias finanças. Né? Então, tipo, o cara, sabe aquela pessoa que fala: cara, acabou meu salário, eu não sei nem pra onde foi. Como, velho, que acabou teu salário, você não sabe pra onde foi? Né? Tipo, você não precisa ficar botando na ponta do lápis ali a bala, o chiclete, a zona azul que você pagou. Mas, pelo amor de Deus, gastar teu salário inteiro e não saber pra onde foi, né? Então entra aí a organização financeira. Eu diria que antes da organização financeira, o primeiro passo pra mudar de vida é você ficar de saco cheio de ser pobre. É isso que vai te motivar a fazer todo o resto. Porque a gente se acostuma. Tem gente que se acostuma com a pobreza. Sabe, nasci pobre, vou morrer pobre, a vida é o que tem pra hoje. Tem raiva às vezes de rico. Sim, ainda tem raiva de rico, E não faz nada e continua na pobreza, só murmurando e tal. Então, primeiro passo, eu diria que é você ficar de saco cheio de ser pobre. Cara, eu não aguento mais, velho. Todo mundo curte a vida e só eu que me lasco aqui que nem uma besta, né? Então, você ficar, assim, incomodado. O segundo passo é se organizar. Peraí, vamos lá. Quanto eu ganho? 2 mil.
quanto eu gasto com coisas essenciais. Casa, comida, água, luz e tal. É X. Quanto que me sobra para eu comprar alguma coisa? É Y. Quanto que eu vou investir? É Z. Sei lá, sabe? Você tem um panorama para você visualizar onde é que tá saindo. Se você tem uma planilha, você não fala isso. Eu gastei nem sei para onde foi. Claro que eu sei, tá anotado aqui. Não precisa ser planilha de Excel, às vezes é no caderno mesmo, Sim, né? tem até aplicativo, tem um monte de coisa hoje em dia, né, que faz essas coisas, né? E aí, uma coisa que eu falo, você não precisa ser chato, sabe? Ai, meu Deus, eu tenho que jogar tudo. Não, eu não jogo tudo da minha planilha, mas o que é essencial eu jogo pra eu ter noção de quanto que eu tenho pra gastar. A minha renda era na faixa de 3 mil reais que eu ganhava por mês. A minha esposa também, ela ganhava uns 2, mais ou menos, né, líquido. Então eu botava lá, 5 pau. Quanto que é a parcela da minha casa? 1.300. Quanto que é o condomínio? 600. Quanto que é o mercado? 700. Quanto que é a água? Tá, X. Tá, eu tô vendo aqui pra onde tá meu dinheiro, né? Quanto mais que tem aqui? Ah, tá 2.200. 300 conto é pra lazer. Não me interessa, eu não vou ficar jogando, eu gastei 47,90 no cinema. Não, bota lá, 300 conto é pro meu lazer. Porque tem que curtir um pouco. Sim. Né? 200 conto é pra, sei lá o quê, pra gastos inesperados. Sempre acontece uma desgraminha, né? Quebra o cabo bicicleta, quebra não sei o quê. Passa lá na farmácia pra comprar um remedinho, aí 130 conto a desgrama do remédio, né? Então, já boto lá na planilha que coisas ruins assim podem acontecer. Então, já deixo na planilha pra não me pegar de surpresa. Mas eu tenho uma noção de pra onde meu dinheiro tá indo, isso me ajuda a ver onde eu tô gastando demais, e isso me ajuda a entender onde eu posso poupar, economizar, onde eu posso investir mais, sabe? É uma organização. E aí a pessoa fala, não, porque eu sou muito pobre. Cara, se ganhando pouco, você já é desorganizado, imagina se tivesse dinheiro. Né? Tipo, vai só fazer mais asneira, né? Então, se organize hoje, mesmo que seja pouco, tua planilha talvez vai ficar até menor, né? Mas você bota lá direitinho pra você saber pra onde tá indo teu dinheiro e tem que investir todo mês, que é um dos tripés lá, né? Então, uma parte do teu salário, obrigatoriamente tem que ir pra investimento. Você se vira com o resto. Legal. Porque a pessoa que não tem controle emocional e educação financeira, ela vai no shopping pra comprar uma meia e volta com 8 sacolas e uma TV da LG nas costas. É isso né? mesmo. Cara, baixa a bola. Compra uma coisa dentro do teu orçamento. É pra quê? Pra que você consiga mudar de vida e então conseguir manter, sabe, usar coisas que não vão te dar um baita de um rombo no seu orçamento por causa de um tênis. Exatamente. Ou de um celular. Exato. Né? Eu não liguei nem um pouco quando alguém falou lá atrás pra mim, Duda, você quer ter um carro? Compra um Corsa, sua besta, porque senão você vai se endividar pra caramba. Tranquilo, comprei meu Corsinha. Fiquei feliz pra caramba e fui subindo na vida sem me lascar. Se baseia, se inspira nisso e vai pra frente, pô. Sim. Não fica Olha pra querendo... quem conseguiu, né? Eu falo no canal sobre a importância de economizar, mas eu falo também sobre a importância de você curtir. Só que curtir com moderação. Tomar cuidado, né? A pessoa que gasta tudo que ganha é tão ruim quanto a pessoa que não gasta nada que ganha, né? Então, claro que dependendo da situação, se a pessoa tá muito endividada, ela vai ter que abrir mão muito das coisas. Mas se não tá tão ruim, curta. Sabe? Vai, aproveita, vai fazer as coisas, Então, sabe, procura. Eu vou com a minha esposa no cinema, a gente vê uma sessão legal ali, perto de casa. Opa, esse shopping aqui tem estacionamento de graça. E eu faço isso até hoje, entende? Tipo assim, não tem porquê. Ah, eu tô ganhando mais dinheiro agora eu vou zoar, mano, vou rasgar dinheiro. Não, o cara ganha um aumento salarial, ele já pensa em começar a gastar mais. Sim, né? E é um baita erro, porque aí é o erro de subir de nível quando o teu salário aumenta. E isso é crença limitando das pessoas. Por exemplo, uma vez eu falei lá que eu compro o leite condensado de uma marca X. Aí a pessoa, nossa, tá ganhando demais. Pra que ganha mais então? Você não pode nem comprar um leite condensado da marca Y, que é a mais top de todas. Eu tô cagando pra marca de leite condensado, velho. Você me entende? Tipo, não. Agora você tá ganhando mais, tem que ir no shopping mais caro. Eu vou continuar indo no mesmo de sempre. Eu sou feliz lá. Isso faz toda a diferença. Você já vivia tão bem assim, ali, né? Já era feliz, assim, né? E aí, falando da viagem, voltando na questão da viagem, primo, uma coisa que eu quero complementar é que se o cara, por exemplo, é autônomo, se ele viajar durante a semana, segunda, terça, quarta, muitas vezes você vai pagar menos da metade do que o fim de semana, é verdade. E às vezes até passagem aérea também é muito mais barato. Então é questão de programar, foi o que o primo falou. Planejamento. O que faz mais sentido? Você ganhar 30 mil e gastar 10, ou você ganhar 100 mil e gastar 95? Coloca aqui embaixo pra gente, mas eu vou falar o que esse meu amigo respondeu, e ele é muito inteligente.
E eu não esperava a resposta que ele deu. Ele falou assim, faz mais sentido que ganha 100 e gasta 95. Aí eu falei, por quê? Se o que tem 30, gasta 10 e fica 20, o outro fica 5, né? 100 pra 95. Ele virou e falou assim, porque o que ganha 100, ele tem muita chance de ganhar 200. Ele tem muita chance de aumentar a receita pra 200. Então ele pode ganhar mais, ele tem mais chance de ganhar mais. Eu falei, não, porque o que ganha 100, amanhã ele pode ganhar 30. Quem garante que ele não pode ganhar de 100 pra 30 pra 10? Que ganha, não formou o pé de meia, né? Você entendeu como que é a mentalidade da pessoa? Ela pensa assim, eu tô ganhando 100 mil. Tô dando um exemplo, 100 mil. Beleza, amanhã eu posso ganhar 200. Que bom, tomara, a gente tem esse cenário sempre otimista. Mas e se você ganha 100 e amanhã acontece alguma coisa e cai pra 10? Sim. Ou seja, é óbvio que a pessoa que, né, se ela ganha 10 e guarda 5 no bolso dela, é muito melhor que o cara que ganha 100 e gasta 99. Sim. Acho que o segredo tá no custo, né? Porque se o cara gasta 95, vamos supor, o cara pra gastar 95, ele tem um puta de um carro, um baita de um apartamento, as escolas dos filhos e as mais top, e depois se ele não ganha mais 100, começa a ganhar 20... Não consegue mais manter, né? Não consegue manter, aí ele vai ter que baixar o nível. Cara, e é o que eu falo sempre até pra minha esposa, né? A gente, desde que a gente vem construindo a nossa vida, a gente vai morando num apartamento, aí aos poucos a gente pega um pouquinho maior, depois um pouquinho maior, porque se você pula de um estúdio de 40 metros pra uma mansão de 300, 400 metros, cara, um pulo só, pode ser que você tenha que voltar a morar nesse estúdio, você vai sentir. Sim. Então, se você for progredindo aos poucos, se acontecer algum problema, você vai recuar um pouquinho e não vai sentir tanto. Né? Então é complicado. E com relação a isso também, tem um ponto que é assim, quanto a gente ganha é muito importante. Quanto mais ganhar, melhor, mais dinheiro entrando. Mas quanto a gente gasta, às vezes é mais importante do que quanto a gente ganha. Com certeza, se você gasta mais do que você ganha, não adianta nada. Por exemplo, eu conheço muitas pessoas que, tipo assim, tem uma renda familiar de 5 pau, estão de boa. Estão vivendo, estão viajando, estão investindo, estão conquistando coisas. E tem gente que é um casal que ganha 10 pau e tá sempre lascado. Exato. Uma conta faz. E aí, deixa eu falar uma coisa que eu gosto de falar, principalmente pra dar um ânimo na galera que é mais pobre. Cara, e eu falo isso com a maior alegria do mundo, não é com orgulho, não. Todo santo dia eu recebo mensagem no meu canal de gente falando que tá conseguindo mudar de vida e de que o conteúdo que eu ensino tá fazendo elas saírem da pobreza e enriquecer. Todo dia eu recebo mensagem assim. Graças a Deus. Eu nunca recebi uma mensagem de alguém falando assim, Duda, graças ao seu vídeo eu tô ganhando mais. Nunca recebi uma mensagem assim. Nunca recebi uma mensagem de alguém falando assim, Duda, graças aos seus vídeos eu fui promovido e tô ganhando o dobro. Não, nunca recebi. Como que essa galera tá conseguindo mudar de vida se ganha o mesmo salário de sempre? Gastando Educação menos. financeira, gastando menos, começando a pensar de uma forma diferente. Porque a pessoa chega, o primeiro argumento é, queria que você tivesse o meu salário pra você ver se dá pra mudar de vida. Tá? Tem um monte de gente no meu canal que consegue. Todo mundo fala isso. Assim, aqueles haters, né? Sim, sim. É igual a frase. E é frasão de, sabe, crença limitante. Não, pobre sempre vai morrer pobre. Quero conhecer um monte de pobre que tá saindo da pobreza sem ter aumento salarial. E a pessoa fala, mas como que o brasileiro vai investir R$50 se ele não tem pra pagar as contas? Desculpa, às vezes eu falo pra pessoa, se eu olhar tuas contas, eu sei que dá pra você economizar. Sabe? Tem coisas que nem eu tenho, que graças a Deus já tenho um patamar de vida, eu não tenho. Mas aí eu vejo uma pessoa que tá fazendo a vida dela que ela quer ter. Sabe? Não é só isso, Carol. Às vezes é aquele negócio, né? O cara fala, eu queria ver você juntar dinheiro com o salário que eu ganho. Então o problema às vezes não é nem o custo. Aí já é o problema do cara tá acomodado na receita que ele tem. Porque o cara trabalha de segunda a sexta, tudo bem, tá cansado, sábado, domingo ele quer descansar. Só que se ele quer crescer na vida, é o que o primo tá falando aqui. Pô, sabadão vai fazer alguma coisa, vai procurar uma renda extra, vai procurar fazer um bico, alguma coisa, que já aí você já... Bom, beleza, você tá no 0 a 0, pô, esse bico é o que você vai começar a juntar. Entendeu? Então dá pra correr atrás, né, primo? E é esse bico, esse trampo a mais que vai te ajudar a quitar suas dívidas. Porque sabe uma coisa que é extremamente desesperadora? É você trabalhar o mês inteiro sabendo que o teu salário vai ser só pra pagar a conta. Cara, não tem ninguém que tenha alegria de viver assim. E o medo de perder o emprego, sim, cara. Pô, perder o emprego, ferrou agora. É o que o Pai Rico, Pai Pobre, ele chama de corrida dos ratos, né? Ele fala assim, que a pessoa trabalha pra ganhar dinheiro, pra pagar as contas, pra ficar sem dinheiro, pra trabalhar, pra ganhar o salário, pra pagar a conta, pra ficar zerada. É um ciclo miserável. É um ciclo miserável. Tipo, você não tem alegria. Você, por exemplo, a gente que, quando eu trabalhava CLT, minha alegria era chegar ao sábado. Ou
Minha alegria era trabalhar o mês inteiro pra chegar no quinto dia. Ouvir a voz do Faustão já no Fantástico, né? É a síndrome do Fantástico, né? Ou então, eu trabalhava o mês inteiro pensando, cara, no quinto dia útil vai ser da hora, eu vou poder curtir. Cara, se você tá endividado e só pagando conta, você não tem ânimo nenhum pra nada, né? Você trabalha já triste, sabendo, caramba, eu me mato você é frustrado, caramba, né? Pra pagar conta, né? Então, é muito importante você quitar suas contas logo, sabe? E sair das dívidas. E aí entra o que você tá falando da reserva do trabalho a mais, da renda extra, né? Eu tenho um negócio que eu chamo de o ano do cão. O que é o ano do cão? Cara, é melhor você ter um ano miserente de tanto trabalhar que nem uma jamanta, mas resolver dali pra frente, do que ter um ano, uma vida do cão até morrer. Então, não pensa assim, mas eu vou trabalhar e vou ficar me lascando o resto da vida. Não, um ano. Se propõe a, por um ano, você trabalhar que nem uma mula. Mano, vou trampar. Se eu conseguir na faculdade, eu vou conseguir também agora fazer bico. Vou trabalhar de motorista de aplicativo, entregador de aplicativo de bicicleta. Vou fazer bolo, vou fazer cookie, vou fazer site, vou usar o chat GPT que estão falando agora, tá na moda esse negócio aí. Não, aí você pega toda essa grana, cara, que você se esforçar por um ano, cara, você vai sair da dívida. Vai começar do zero a tua vida. Aí é só aprender sobre educação financeira pra não cair nos mesmos erros de novo, né? Animal. Galera, bota aqui nos comentários. Vocês curtiram? Dá o like, espero que vocês tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda no canal, se inscreve no canal. Um prazerzaço. Obrigada pela confiança que vocês têm aqui no nosso trabalho. A gente vem, traz tudo pra vocês. O que a gente puder fazer, a gente vai fazer. Você que tá começando a investir, você que quer sair das dívidas, tem muito conteúdo interessante pra você.